futebol ele ganha por quê? Pela cueca da sorte, pela meia da sorte, pela cadeira que tu senta. Estádio você vai lá pra, sabe, é carnaval fora de época. É o único ambiente, talvez, do mundo em que, de repente, acontece alguma coisa e você abraça um estranho. O futebol serve também para o povo se reconhecer como força una, como força coletiva. O futebol influencia a conduta do brasileiro e a conduta do brasileiro influencia o futebol, né? Eu tava na linha, assim, na linha do cal, assim. Meio metro antes, ele cruzou a bola, voltando 3-1, a torcida enlouqueceu. Eu acho que o futebol vem do samba, o futebol brasileiro, que tem uma ginga. Posso falar literalmente que eu nasci cruzeirense, porque eu não me lembro quando eu me tornei um cruzeirense. Desde as mais remotas lembranças, eu já tô com a camisa do Tostão, número 8, indo pro clube de manhã com meu pai, que ele tinha pelada lá, e eu ia já de mascotinho, já uniformizado. Ia com o primo, que ia com a camisa do Atlético. A minha data de nascimento coincidiu com o título do Cruzeiro que pôs Belo Horizonte no mapa do futebol brasileiro, né? Foi o título da Taça Brasil 66, hoje considerado justamente méritos o Campeonato Brasileiro da época, né? O Cruzeiro goleou o Santos de Pelé no Mineirão 6-2. 39 minutos do primeiro tempo, goleada histórica aqui no Mineirão até a Taça Brasil. A Casão disparou para a taça, gol, 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 gol. Pintou seu marcador e de perto da esquerda um tirambaço sensacional. Lembro da minha estreia no Mineirão, foi com a camisa do Cruzeiro e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu tava um dia um pouco frio, tipo hoje, tava com um casaco. E eu, a uma certa altura, eu falei, pai, Tostão, olha meu pai, Tostão, aquele cabeçudo ali. Aí eu falei pro meu pai, acho melhor tirar o casaco pra ele ver que eu tô com a camisa do Cruzeiro. Na minha infância, os campos de várzea já eram escassos, né? Então a gente jogava muito futebol de salão. Até os 15, 16 anos eu joguei futebol de salão. Vou te falar que eu não era titular absoluto, não fui em momento nenhum, mas estava sempre no scratch ali, era sempre escalado, convocado para os jogos. Eu me lembro do dia que começou a ficar um pouco complicado a questão de agenda, de horário, e eu fui falar pro treinador. Tomei coragem, cheguei e falei, olha, eu vou parar de treinar. Eu montei uma banda. E aí ele falou, cara, não faça isso, você vai acabar na boemia, vai acabar aí alcoólatra, envolvido com drogas e tal. Eu falei, não, pode deixar que eu me cuido, tá? Seus pais, já falou pros seus pais, já sabem disso e tal. Aqui você vai perder um pouco o fio da meada, porque
né? Você não vai treinar, pode ser que lá na frente você tenha dificuldade para voltar. Fala, acho que eu não vou voltar, não. Mas isso acabou engraçado, isso que virou uma piada, porque eu não era um jogador assim que alguém precisasse, implorar para... E aí foi essa história, a música ganhou um cara mais ou menos e o futebol não perdeu ninguém. O futebol não perdeu ninguém. Naquela altura ali, quando apareceu o Skank e os torcedores, principalmente os mais novos, a molecada, se viu representada. Pô, agora a gente tem uma banda que os caras torcem pro Cruzeiro, torcem pro Atlético, não é mais só Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians, não sei o quê. Essa homenagem rolou, assim, eu vi, me falaram, tem uma bandeira com seu rosto na torcida do Cruzeiro e tal. E a torcida fazia uma versão de Garota Nacional também, que eles cantavam a máfia é o terror de BH. Eles faziam como se fosse uma versão deles pra Garota Nacional. Uma cidade como Belo Horizonte receber o Peter Frampton é como, sei lá, é como se os Rolling Stones viessem aqui hoje em 2016. Era algo assim, nessa dimensão. Com meus 15, 16 anos, combinei com o baterista da minha banda, vamos comprar ingresso e tal, vamos no show, esse a gente não perde, é histórico pra cidade. E eu falei, olha, tem uma notícia boa, cara, meu pai vai no jogo, o Cruzeiro tem um jogo. O Cruzeiro ia jogar com um time menos importante. Eu falei, ótimo, vamos pegar carona com meu pai e a gente assiste o show, voltamos depois do show com ele e tal. Chegamos no estacionamento do Mineirão, ou seja, Mineirão e Mineirinho, assim como é Maracanã e Maracanãzinho, um do lado do outro, né? No Mineirinho acontecia o show do Peter Frampton, Mineirão, Cruzeiro e não sei o que, Ibis. Cruzeiro e Ibis. Mas na hora que parou o carro, eu desci e vi a torcida do Cruzeiro soltando foguete, bandeira entrando, e o pessoal do rock indo e tal. Chamei meu amigo e falei, olha, cara, um negócio pra te falar e tal, o que é? Eu acho que eu não vou no show. Ele, hã? Não, cara, eu não vou no show, acho que eu vou no jogo. Aí, mas como assim? Você vai perder o Peter Frampton, vai no jogo, Cruzeiro e não sei quem e tal. Cara, desculpa, mas vou ter que ir no jogo. Toma aqui meu ingresso, vende lá, depois você me dá o dinheiro e tal. Pegou o ingresso na minha mão. Você não vai ser músico nunca, cara. Dobrou e foi embora. Sou uma espécie de um freak, assim, vendo jogo de futebol, vendo jogo do Cruzeiro, cara. Eu grito, eu não pode ter nada perto que quebre. Vou esbarrar alguma coisa, instrumento eu deixo longe. E gente também, eu não gosto muito de gente perto de mim quando eu tô... Na minha casa, o domingo sempre foi um dia de reunião de família. Talvez, né, espaço, o quê? Chega sobrinho, primo. O Cruzeiro tava jogando um jogo, sei lá, decisivo, não conseguia fazer gol nem fudendo. Aí chegou minha sobrinha, encostou assim do meu lado. Ficou meio grudadinha e o time perdendo o gol e eu xingando. Aí eu olhei pra ela, tio, vamos brincar de boneca? Eu tenho um ritual pra ver jogo, tem que estar livre de qualquer coisa e de preferência sozinho, na companhia de quem dê a mesma dimensão. Essa camisa aqui, que é uma camisa retrô do Cruzeiro e que depois o seu assinou pra mim, é uma camisa vitoriosa, assim, com ela eu vi boa parte dos jogos das campanhas vitoriosas do Cruzeiro 13, 14, do Campeonato Brasileiro. Eu sempre tenho uma camisa que e se eu troco de camisa e vou, o time perde, aí aquela camisa, automaticamente, ela já tá carta fora do baralho. Eu, modéstia à parte, acho a camisa do Cruzeiro das mais bonitas do futebol. E ela limpa, ela mostra, assim, é uma camisa diferente, porque o escudo são essas estrelas soltas, coisa que não é muito comum, né? Sempre, apesar do Cruzeiro ter esse outro escudo também. Curioso, porque a Libertadores naquela altura, 76, era muito mais difícil de ganhar do que hoje. Primeiro assim, não tinha essa evasão dos grandes craques da América Latina num todo para a Europa. Então, aqui jogavam os grandes craques. Então, você via ali um jogo com, né, permeado de grandes craques do futebol latino-americano. Quem jogou Libertadores nessa época fala que realmente o doping era muito comum entre os jogadores. Os jogos não eram transmitidos como são agora, enfim. Se a Libertadores é essa esculhambação, num sentido mais romântico, né, que é hoje, imagina em 76. Então, a estrada era muito esburacada, né? E o Cruzeiro estava ali
ganhando o primeiro título de Libertadores depois do Santos de Pelé. O Santos era o único time brasileiro que tinha Libertadores. Mas eu vi grandes jogos naquela altura, eu já, com 10 anos, já entendi que o jogador lá no campo não via a camisa que o torcedor estava usando. Eu me lembro de um jogo que foi histórico para mim. O Cruzeiro tinha acabado de perder um ponta-direita promissor, que era o Roberto Batata. Ele tinha morrido num acidente de carro, ele tinha voltado de um jogo do Cruzeiro fora do país, voltou, pegou o carro, foi encontrar com a família e estava sem dormir, acabou se envolvendo num acidente. Mas o Cruzeiro no jogo seguinte fez 7-1 no adversário, e 7 era o número da camisa do Roberto Batata. Então eu me lembro dessa coisa, né, passional ali, da torcida querendo que o time fizesse 7 para ficar lá estampado 7. O Joãozinho era um cara que simbolizava esse time de 76. Era um garoto que tinha um drible meio garrincha, uma coisa, só que ele era pela esquerda. Ele protagonizou os lances mais bonitos do Cruzeiro nessa época. E coube a ele o gol do título, né? Porque a falta era do Nelinho. O Nelinho era o batedor oficial. O Cruzeiro estava empatando o jogo de 2-2 no Chile. E o Nelinho bateu boca com o Piazza, alguma coisa de como bater a falta. Não sei se o Piazza queria bater. E o Joãozinho vem correndo atrás e bate a falta sem o juiz autorizar, sem nada, mas... E sem o Nelinho autorizar. E faz o gol. Restam 3 minutos. É marcar esse gol e o Cruzeiro meter a mão no caneco, torcedor do Brasil. Toma a posição, Nelinho. É Nelinho quem tem que bater. Meteu um gringo com bola e tudo pra dentro do gol. Bola... Bom, então é isso, né? Eu não sou da época do PlayStation, eu sou da época do jogo de botão. Então tá aqui o avião o Scratch cruzeirense. Aí temos aqui a escalação Cruzeiro todos os tempos, ó. Wilson Piazza, camisa 5. Aí eu botei o Sorin na lateral esquerda. Dirceu Lopes, o 10. Aí, ó. Raul com a camisa amarela no gol. Por aí vai. Moraes. Esse é um zagueirão que tinha no Cruzeiro, gostava de pegar o Reinaldo. Nelinho. Joãozinho, grande craque. Cris na defesa. Ronaldo Fenômeno. Uma seleção, né? Natal, camisa 7. Isso aqui é quando o time joga de branco, ó. Isso é pra confundir o adversário. Nosso querido Dida no gol. Esse aqui, esse goleiro transparente dá um golpe de vista tremendo, engana o adversário. Eu gosto mesmo do futebol de botão. E a gente fundou até uma liga, uma época, tava jogando muito e tal. O Lelo tinha o time dele do Atlético, o nosso empresário tinha o time do Barcelona, tinha site, todo um zoando o outro, na tabela. A grande rodada no final do ano, ela valia, sei lá, 20 pontos. Era com churrasco, final de ano, cerveja e tal. E era a rodada final. Numa dessas que eu deixei de ir numa apresentação de balé da minha filha, porque eu tinha essa rodada de futebol de botão do nosso certame aqui, regional. E eu não fui no balé, na apresentação de balé. Ela, quando voltou, eu perguntei pra ela, falei, filha, foi legal o balé? Ela tava meio monossilábica. Foi, pai. Pai, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, o que é, minha filha? Eu não sou mais do Cruzeiro, tá? Eu falei, não sou mais do Cruzeiro não, agora eu sou galo, igual a mamãe. Aí eu falei, porra, tá. Ficou aí com a camisa do Atlético, passeou aí uns 3 meses. Mas aí veio um 5-0, o irmão azucrinou a orelha dela, ela voltou. Quando a gente começou a entender futebol e ver Copa do Mundo, o Brasil já não tinha mais um grande time, né? Que foi 74, 78, até que chegou 82. Eu falei, pô, agora eu vou ver o Brasil campeão. Meu pai viu 3 vezes, agora é minha vez de ver o Brasil campeão. As jogadas eram lindas, né? O Éder fazendo aquele gol, cobertura. Vai pra jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro. O Sócrates, aquele gol de longe contra a União Soviética. Cada jogo do Brasil era um espetáculo. Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. O tiro é bom.
das maiores tristezas que eu vivi no futebol. Foi, assim, um dia de luto mesmo. Triste pra caramba, assim. Me demorei a me recompor, assim, vamos dizer, de passar a decepção, a frustração de ver aquele timaço, né? Jogando aquele futebol lindo, ser despachado pela Itália com o Paulo Rossi, que até então acho que não tinha feito gol na Copa. Aquele jogo o cara fez 3. É difícil acostumar com aquela derrota, cara. Mais recentemente, o título da Libertadores, a gente perdeu em casa. O Cruzeiro vinha bem, fez uma boa Libertadores e aí chegou na final com o Estudiantes, um time que tinha sido nosso grupo na primeira fase, que o Cruzeiro tinha ganhado no Mineirão, de 2 ou 3-0, não sei, perdeu lá de 1. O Cruzeiro acabou a primeira fase melhor que o Estudiantes e o Cruzeiro foi no jogo argentino primeiro, empatou 0-0, que é um ótimo resultado para o primeiro jogo, trouxe a decisão para o Mineirão, casa cheia, tudo favorável. Primeiro tempo o Cruzeiro já não entrou bem, mas segurou ali 0-0 e no início do segundo tempo o Cruzeiro fez aquilo que qualquer um sonhava no Mineirão, o gol. Tendo segurado o jogo lá 0-0, segurou o primeiro tempo aqui, fez um gol no segundo tempo, taça na mão. Estudiantes em 15 minutos empatou e virou o jogo. E a gente viu o Verón reinar no Mineirão. Ele mandou no jogo. E a gente não tem essa manha, né? Eles, talvez pela facilidade, o juiz fala espanhol, o cara fala espanhol também. O Verón falava, olha, chegava e falava, a barreira tá muito perto. O juiz ia lá, a barreira mais longe, por favor. É incrível. O Cruzeiro não conseguiu empatar o jogo. Bola na trave, que não altera o placar. Perdeu o jogo, 2-1. Então essa foi uma grande decepção. Eu simplesmente coloco no meu dia a dia o que o Cruzeiro é pra mim. Ele toma um tempo. Ele toma o meu humor, caramba. Tem uma hora que é foda, velho. Nós estamos falando de glórias aqui, mas a tristeza também é ruim. Assim, fazer um show depois de uma derrota, ou na hora que seu time tá jogando, isso tem um peso pra mim, né? Quem não é fanático não entende isso. Coisa mais natural que isso esteja ali também no meu trabalho, né? Na música, no dia a dia, ou nas entrevistas. Meu negócio é totalmente na paixão, no coração. Eu acho que um time tem que falar por si só, né? A cultura em torno do time, os grandes ídolos. Eu acho que isso falta um pouco no futebol brasileiro, sabe? Uma reverência a si mesmo. Um time é uma instituição. Um time é uma história. O torcedor do Cruzeiro, os mais novos e tal, eles têm que saber da história do time. Como ele nasceu, o tipo de pressão, preconceito que o time sofreu por ser um time, primeiro de imigrante, depois um time que estava querendo entrar numa disputa que era Atlético e América. O Cruzeiro chegou com a terceira força e virou a primeira. Definitivamente, a torcida do Cruzeiro nunca foi a elite. E mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Eu acho que entre os anos 60 e 70 o Cruzeiro teve 2 timaços. Um foi esse campeão da Taça Brasil em 66 e o outro que tinha poucos remanescentes desse time, que foi o campeão da Libertadores 10 anos depois. Esse time da Libertadores eu já vi jogar. Apesar de todos falarem que o de 66 era melhor. E eu acabo acatando isso, né? Você vê quando o cara tá envolvido com aquela camisa que ele veste. E quando não, quando é meio dissociado. Então tem uns caras que eu vejo que a identificação com o clube é muito grande. Antigamente isso era mais comum, porque o cara ficava, às vezes, não tinha Europa, né? Ou tinha, mas não levava os jogadores pra lá. Então o cara ficava 8 anos jogando num time, 10 anos. O cara, para se fazer ídolo de uma torcida, tem isso, a identificação, o tempo dele de clube. O torcedor quer ver um pouco dele no ídolo, né? Saber até quando o ídolo, o cara que está jogando, é torcedor também. O Cruzeiro, na sua história, teve 3 grandes goleiros. O Raul, o Dida, que foi campeão da Libertadores, e o Fábio, que é o goleiro que mais jogou no Cruzeiro, mais jogou com a camisa. Eu ficaria com o Raul pela representatividade histórica dele, a coisa da camisa amarela,
né, de ser um ícone daquele grande time de 66 e tal. As provocações da torcida do Atlético com ele e ele com a torcida do Atlético. Eu me lembro, a torcida do Atlético chamava ele de Vanderleia, porque tinha o cabelo louro, na época Jovem Guarda. O juiz tirou a moedinha, escolheu o mando de campo. Aí o Raul ia pra baixo da torcida do Atlético, assim, eu lembro. Os dois times trocavam de campo, né? Porque eles queriam atacar pro lado que tinha as torcidas. Cara, aquela massa, assim, o Raul entrando ali de baixo com a camisa amarela e a torcida... Bicha, bicha, bicha. Aí o Raul levantava o braço. Uma provocação, ele levantava o braço, aí a torcida começava a vaiar ele batia na trave como se estivesse aquecendo. Ele ironizava a coisa. Aí eu falei, boa, respondeu, né? Tipo, deu tchauzinho pra torcida do Atlético, ele também não deixava barato. Na tabela, Beckenbauer, de canhota, Raul salvando, veio Miller, Raul abafou. Em outra extraordinária defesa de Raul, hein? O futebol influencia a conduta do brasileiro e a conduta do brasileiro influencia o futebol, né? O comportamento da nossa torcida, o caráter do jogador. É uma conversa complexa, assim, a gente partindo para o lado mais antropológico, social, é muito intenso isso, né? O futebol tem um ponto que você tem que levar ele a sério, mas até um certo ponto, não pode ultrapassar ele. O Skank, de certa forma, ele simboliza uma convivência, entre aspas, pacífica, que fica só na zoação mesmo e não descamba para outras coisas que hoje entristecem. E são protagonizados por aqueles que não têm o futebol como o objetivo principal. Você vê que é coisa de quadrilha mesmo, de gangue, não sei o quê, descamba para atos de violência e tal, que não contribuem nada. A leitura para o futebol ela pode ser muito equivocada. Eu não quero correr o risco de estar uma hora dialogando com um maluco, um psicopata, que no futebol tá cheio em qualquer torcida. Nunca, cara, eu nunca fui hostilizado, nunca rolou nada assim, baixo astral, na rua. Eu não quero provocar o atleticano, assim, eu quero ficar na minha, eu quero comemorar as glórias do Cruzeiro. O estádio, para mim hoje, é muito diferente daquele estádio que eu vi quando eu tinha 10, 11 anos de idade, né? Eu presenciei todas essas cenas e levava para casa, não só a glória, um time fazer um gol e você virar amigo instantâneo do cara que tá do seu lado, que você nem conhece, mas vocês viraram amigos de infância ali porque o Cruzeiro fez o gol da vitória, enfim. Eu diria com convicção para você que o Mineirão me socializou, no bom e no mau sentido. Cenas que você quer apagar da memória, né? De briga, de injustiças e tal, de preconceito. Você vê muito da cultura brasileira no jeito de jogar, né? No nosso jogador, como também na criatividade das torcidas, né? A ironia, a brincadeira, a farra. É um espetáculo, cara, um espetáculo antropológico, assim. E ali é o retrato mesmo da sociedade. Em termos de hereditariedade, eu não vejo nada mais bonito e mais relevante para mim do que eu ter sido cruzeirense pelo meu pai e meu filho e minha filha serem cruzeirenses porque eu sou. Desde o dia que eu fui no Mineirão pela primeira vez, que eu queria mostrar pro Tostão que eu tava com a camisa do Cruzeiro, e depois eu acordando meu pai num domingo à tarde, depois que ele tinha tomado todas, comido, sei lá, uma feijoada, você via que por ele ia embarcar naquela soneca ali até 6 horas da tarde, aí tem um moleque balançando, pai, vamos pro jogo, não sei o quê, às vezes levando bandeira, e depois com meu filho, repetindo o mesmo ritual, levando ele de mão dada, pequenininho, né, ele vendo o time entrar, e chegou até a entrar com o time e tal, aquele barato. E hoje é um cruzeirense fanático, muito mais fanático do que eu. Não tenho paciência pra má fase, já vivi muitas, não tenho saco. Ele falou, não, eu sou cruzeirense na derrota, na vitória, não sei o que e tal. Eu falei, não, eu também sou. Então eu falo, pô, hoje ele é mais cruzeirense do que eu, minha filha também, fanática, não sei o que. Então eu vejo uma história se repetir, que é bonita, assim.